Tudo bem, meus colegas? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre programação orientada a objetos. Eu sei que vocês têm um conteúdo muito grande na internet, no YouTube e tudo mais, mas mesmo assim muitos de nós ainda com muitas dificuldades em saber como é que você deve entender e como deves utilizar ou quando deves utilizar. Não é obrigatório você saber sobre esses conceitos, mas é bom que tu tenha esse conhecimento para que talvez você um dia vá em uma empresa e te peçam para você fazer um programa consoante alguns padrões de projetos. E esses padrões de projetos, da maioria das vezes, eles são escritos com orientação a objetos. E avisando, programação orientada a objetos é diferente de só orientação a objetos. Orientação a objetos não envolve só programação. Orientação a objetos quer dizer que você pega nesses conceitos e aplica em N vertentes. Não vamos falar muito sobre isso, né? O que a gente vai aqui estudar é a orientação a objetos alocadas ou empregada na programação, certo? Bem, esse aqui foi um pedido do nosso colega, a gente vai colocar aí o comentário dele, o pedido dele aqui por foto, ok? Caso você também tenha alguma dificuldade em entender algum tema, é só mandar para nós que a gente vai criar um conteúdo bonito para você. Bom, sobre conceitos, e eu aqui aconselho que tu pegues já uma lapiseira e um lápis, uma lapiseira até bom, né? Uma lapiseira e um caderno e anota isso. Para você programar com objetos, tu precisas saber de 4 conceitos: classes, objetos, atributos e métodos. O que são classes? Classes, ela agrega vários objetos do mesmo tipo. A gente vai dar exemplos depois. Objetos é a representação concreta de algo no mundo real. Atributos são as características que identificam o objeto, ok? E métodos são ações ou coisas que os objetos ou o objeto pode fazer. Começando nas classes. As classes, como eu disse antes, ela agrega vários objetos do mesmo tipo. Como é que isso fica? Vocês têm clínicas, hospitais, veterinária e clínica dentária. Qual é a função ou qual é as habilidades ou características que esses 4 itens que estão aqui têm em comum? Olha, basicamente, eles pertencem a uma instituição de saúde, ok? Eles tratam da saúde. As clínicas, os hospitais, a veterinária, ela trata sobre saúde, mas é mais de animais, mas é tudo de saúde. Clínica dentária, também saúde, só que para os dentes, certo? Nós temos aqui escola, universidade, biblioteca e academia. O que é que eles têm em comum? Funções ou características em comuns. Eles são de uma instituição de educação, então eles dão formação a alguém. Nós temos aqui uma pessoa com o nome Clivert, outra Alberto, outra Laura, outra Laís. O que é que essas pessoas aqui, ou essas coisas, ou esses objetos, certo? De atributos e comportamentos têm em comum? Eles são pessoas. Então, chegando numa conclusão, a classe, ela pega vários objetos, várias coisas e vê se eles têm características em comuns, ok? Então, se tem características em comuns, então tu vais pegar nessas características, vais agregar e colocá-lo em algum sítio. E esse sítio é uma classe, certo? Por exemplo, se você tens um modelo de um carro, queres fabricar um carro, o que você vai fazer? Tu vais desenhar esse carro, certo? E vais mandar para o fabricante. Então, o fabricante ele vai ter que produzir aqueles carros com base no teu desenho. Então, o teu desenho é uma classe. E aqueles carros que foram fabricados são os objetos, ok? E é esses objetos que a gente vai falar no slide a seguir. Objetos é a representação concreta da classe. Quer dizer, a classe é uma ideia só, ok? Ela vai ter coisas que o objeto, quando ser gerado, quando ser instanciado, ele vai ter que ter, ok? Na classe ainda não existe, é só um modelo. O objeto é que é a tua funcionalidade.
é o que vai fazer com que o teu programa, o teu software vai funcionar, não a classe. A classe só é o modelo. Para você conseguir identificar um objeto, tu precisa saber se ele tem atributos, se tem ações e se tem estados. Os atributos são aqueles que você consegue notar o objeto. Se você está a ver algo na tua frente, você consegue notar, postou sentido. Depois você consegue notar que ele consegue ter comportamentos por si só. Essas são as ações e os estados, como ele se encontra agora. Então, para você conseguir identificar um objeto, tu precisas saber se ele tem atributos, se tem ações e se tem estados. Para isso, nós temos alguns exemplos. Nós temos aqui um objeto que tem atributos, ações e estados. Atributos, ok? O que caracterizam o objeto. Temos aqui um nome, temos altura, temos peso. As ações: pode andar, pode falar, pode correr. E os estados são as informações de todos os atributos. Então já estão aqui a notar que esse é um objeto de quê? De uma classe pessoa. Nós temos aqui mais um objeto que é da mesma classe, só que com valores diferentes. Ele tem os mesmos atributos, podem ter diferentes métodos, um pode ter, outro não ter, mas eles são da mesma classe. E aqui nós temos um objeto diferente, que é basicamente um cão. Então, esse cão ele vem de uma classe animal, pode ser uma classe animal ou uma classe cão mesmo, ok? Porque existem vários tipos de cães, certo? Então, estão aqui os atributos desse objeto, os métodos dos objetos e os estados ou o estado desse objeto. Então, temos um objeto lápis, pode ser lapiseira, e temos aqui os seus atributos, temos aqui os seus métodos e o estado. Então, o que é basicamente atributos, Kleinbert? Ok, eles caracterizam ou identificam os objetos. É só basicamente que você vai notar algo na tua frente e tu vais ver o que ele é, o que ele tem. Então, o que ele tem são os atributos. Se ele consegue ter comportamentos por si só, são os métodos, ok? É só basicamente isso. Então, se tiver só atributos e não tiver métodos, então tu não pode dizer que ele é um objeto, porque o objeto tem que ter atributos e tem que ter métodos. E aqui nós separamos uma tabela de atributos de cada objeto ou de cada classe. Animal, então nós podemos ter uma raça, peso, tipo de pelo e gênero. Pessoa, nome, idade, altura e nacionalidade. Evento, hora e data do evento, local, tipo de evento e número de participantes, ok? Número de participantes é um dado, ok? É uma informação, é um dado de um evento, então ele é um atributo. Sim, evento também é um objeto. Por quê? Porque com evento tu tens características, tens as coisas que você vai identificar que ele é um evento, né? Tipo a hora, a data, o local, onde vai ser, né? Certo? E as ações desse objeto. E quais são? Vamos falar no slide a seguir. Então, métodos. Métodos são comportamentos ou o que o objeto pode fazer, ok? Então, quais são esses métodos? Para a classe animal, nós temos o método latir, correr, rebolar e pular. Para a classe pessoa, nós temos correr, dialogar, ler e cantar. E para o evento, temos abrir evento, cancelar o evento, adiar o evento e ajustar a equipa do evento. Então, isso são ações que o manager, o dono do evento, o grupo lá pode tomar, ok? Quer dizer, o evento pode ser cancelado, isso não é um atributo, ok? É uma ação, ok? É uma funcionalidade, ok? Já estão a ver onde a gente vai chegar. Então, a orientação ao objeto é isso, ok? As tuas variáveis que você utiliza na programação estruturada vão ser atributos. As tuas funções que você utiliza na programação estruturada vão ser os métodos desse objeto. Bom, então, como tenho recebido algumas reclamações que eu só uso JavaScript, então eu vou usar os PHP para podermos fazer isso. Então, a gente aqui vai utilizar a classe do cão, certo? Vamos gerar um cão, ok? E esse cão ele vai ter alguns atributos e alguns métodos e depois vamos instanciar, ok?
E para o segundo exemplo, a gente vai pegar um software ou um programa normal de calculadora, ok? Que tenha pelo menos duas operações básicas e a gente vai transformar ele em programação orientada a objetos. Desta forma eu criei a minha classe. Então, a minha classe de cão tem que ter alguns atributos. Quais são os atributos? Raça, tipo de pelo, certo? E o que esse cão pode fazer? Então, para atributos, nós temos a raça e o tipo de pelo. Para as ações do cão, nós temos latir e correr. Eu aqui tenho um erro. Por quê? Porque na programação orientada a objetos existe um conceito chamado de acessibilidade, ok? Eu não vou falar muito sobre isso, mas eu vou colocar aqui algumas palavras reservadas da linguagem, ok? Para que senão não tenha o erro. E pronto, ok? Para o cão latir, simplesmente só vou imprimir algo, né? A dizer que ele está a latir. Para o correr, feito isso, nós temos a nossa classe criada. Essa é a classe cão. Agora vamos gerar ou instanciar o nosso objeto. E isto aqui é a nossa classe. Temos as atribuições ou as características que esse cão deve ter. E aqui nós temos as ações ou os comportamentos que esse cão deve ter. Para instanciar um objeto, eu preciso escrever a palavra new, porque eu posso instanciar dessa mesma classe, eu posso instanciar vários objetos, então eu tenho que escrever a palavra new. E o nome da classe. Feito desta forma, eu posso atribuir valores a esses atributos. Eu aqui instanciei a minha classe e coloquei valores nesse atributo. Para mim poder visualizar esses valores, eu posso simplesmente colocar um eixo ou um eco, ok? Em um desses atributos aqui, ok? Posso fazer simplesmente desta forma, ou eu vou utilizar uma funcionalidade aqui do PHP, que é a função printr, para poder imprimir um objeto. E vou executar. Okay? Se repararem aqui no meu resultado, eu tenho um objeto do tipo cão, que tem a raça caramelo e tem um tipo de pelo farpo, certo? Para poder utilizar aqui os métodos é da mesma forma. Então, chamo a variável que tem o objeto, e digo que ele vai latir.
Eu vou tirar aqui o printer, ok? Para vocês verem a impressão corretamente. Latir. E é basicamente assim que a gente cria um objeto, ok? Programação orientada a objetos é isso. Como prometido, nós temos aqui um exemplo de uma calculadora que a gente faz normal. Então, temos aqui um método de soma, temos um método de subtrair. A gente vai somar dois números e depois subtrair dois números. Na programação, que é a programação estruturada, né, que muitos ainda programam ainda hoje, eu ao utilizar esse método somar para poder fazer a soma, eu simplesmente vou chamar as variáveis N1, que tem o valor 10, certo? E o N2, que tem o valor 30. Executando, eu tenho o valor 40, certo? Para subtrair a mesma coisa, menos 20, certo? Agora, como é que ficaria para a programação orientada a objetos esse exemplo? Então, eu criei uma classe cálculo, eu tenho aqui as variáveis, como eu disse, as tuas variáveis viram atributos e as tuas funcionalidades ou as tuas funções viram ações, ok? Então, tenho uma calculadora ou cálculo que vai me fazer soma e vai fazer subtração, ok? E eu posso utilizar essa classe para fazer vários cálculos. Eu aqui vou instanciar a minha variável cálculo, dá o nome de CA. Vou inicializar os meus atributos. E vou executar o método somar. Eu vou tirar isso daqui e vou executar. Acabei por cometer aqui alguns erros. Eu acho que é por programar várias linguagens e acabei por me esquecer que eu tenho que deixar assim, desta forma. E executar, ok? 50. E também posso executar o método subtrair. Deixo. Com isso a gente vai finalizar a nossa aula sobre programação orientada a objetos. Se tem dúvida é só deixar nos comentários. Mas se gostou também da aula, compartilha, dá um like no vídeo. E mais importante, subscreva no canal e assine as tuas notificações para que você possa receber mais conteúdos do gênero e assim fazer crescer nossa comunidade. Também dizendo que se tivesse alguma dúvida também, podes ir lá no grupo do WhatsApp ou na página do Facebook, deixa lá a tua inquietação que a gente vai fazer uma aula para você. Muito obrigado e tchau, tchau.